Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante: como o amor pode te fazer mais bondoso e compassivo. O amor é a essência de Deus, pois a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4, 8. E se Deus é amor, e nós somos seus filhos, então nós também devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou primeiro, 1 João 4, 19. Mas o que significa amar de verdade? Será que é apenas um sentimento, uma emoção, uma palavra? Não, meus amados. O amor é muito mais do que isso. O amor é uma ação, uma atitude, uma escolha. O amor é um fruto do Espírito Santo, que se manifesta em nossa vida através de qualidades como bondade e compaixão. Bondade é a qualidade de quem faz o bem, de quem trata os outros com respeito, gentileza, generosidade e justiça. Compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a sua dor, de se importar com o seu sofrimento, de ajudar na sua necessidade. Essas são virtudes que Deus espera de nós, que nos tornam mais parecidos com Ele, que nos fazem crescer em santidade e em graça. Mas como podemos desenvolver essas virtudes em nosso coração? Como podemos amar mais e melhor? Como podemos ser mais bondosos e compassivos? A resposta está no próprio Evangelho, na Palavra de Deus, na vida de Jesus. Vamos ver alguns exemplos de como Jesus nos ensinou a amar com bondade e compaixão. Primeiro, Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, e a amar o nosso próximo como a nós mesmos, Mateus 22, 37 a 39. Esse é o maior e o primeiro mandamento, que resume toda a lei e os profetas. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos, nós seguimos o seu exemplo, nós buscamos a sua vontade, nós adoramos a sua glória. Se nós amamos o nosso próximo, nós respeitamos a sua dignidade, nós cuidamos da sua vida, nós perdoamos as suas ofensas, nós compartilhamos os seus bens, nós servimos as suas necessidades. Segundo, Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, a abençoar os que nos amaldiçoam, a orar pelos que nos maltratam. Lucas 6, 27 e 28. Esse é um amor que supera a lógica humana, que vence o mal com o bem, que transforma o ódio em perdão, que revela a graça de Deus. Se nós amamos os nossos inimigos, nós mostramos que somos filhos de Deus, que somos diferentes do mundo, que somos luz nas trevas, que somos sal na terra. Terceiro, Jesus nos ensinou a amar uns aos outros como Ele nos amou, João 13, 34 e 35. Esse é um amor que não tem limites, que não faz distinção, que não espera recompensa, que não mede sacrifício. Esse é o amor que Jesus demonstrou na cruz, quando Ele deu a sua vida por nós, quando Ele levou sobre si os nossos pecados, quando Ele nos reconciliou com Deus, quando Ele nos garantiu a salvação. Se nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou, nós mostramos que somos seus discípulos, que somos seus amigos, que somos seus irmãos, que somos sua igreja. Esses são alguns dos ensinamentos de Jesus sobre o amor. Mas Ele não se limitou a ensinar, Ele também praticou. Ele foi o exemplo perfeito de bondade e compaixão. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos. Atos 10, 38. Ele se compadeceu das multidões, que estavam cansadas e aflitas. Mateus 9, 36. Ele alimentou os famintos, Ele curou os doentes, Ele libertou os oprimidos, Ele ressuscitou os mortos. Ele acolheu os pecadores, Ele perdoou os arrependidos, Ele consolou os tristes, Ele ensinou os ignorantes. Ele amou a todos, sem exceção, sem condição, sem restrição. E Ele nos convida a fazer o mesmo. Ele nos diz: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Ele nos diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Ele nos diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Ele nos diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. João 15, 9. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão,
Essa é a nossa vocação. Nós fomos criados por amor, para amar, e no amor. Nós fomos salvos por amor, para amar, e no amor. Nós fomos enviados por amor, para amar, e no amor. Nós fomos chamados a ser bondosos e compassivos, como Deus é bondoso e compassivo. Nós fomos chamados a ser imitadores de Cristo, que é o amor encarnado. Mas como podemos fazer isso? Como podemos viver esse amor na prática? Como podemos ser bondosos e compassivos no nosso dia a dia? Eu quero te dar algumas dicas, algumas sugestões, algumas ideias. Não são regras, não são leis, não são obrigações. São apenas formas de expressar o amor que Deus colocou em nosso coração, pela ação do seu Espírito. Primeira dica: ore. Ore a Deus, ore por você, ore pelos outros. A oração é a linguagem do amor, é a comunhão com Deus, é a intercessão pelos irmãos. A oração nos aproxima de Deus, nos fortalece na fé, nos renova na esperança, nos enche de amor. A oração nos faz ver as coisas como Deus vê, nos faz sentir o que Deus sente, nos faz querer o que Deus quer. A oração nos faz mais bondosos e compassivos, pois nos faz mais sensíveis à voz de Deus, à vontade de Deus, ao coração de Deus. Segunda dica: leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, leia o Evangelho, leia as cartas, leia os Salmos. A Bíblia é a fonte do amor, é a revelação de Deus, é a inspiração do Espírito. A Bíblia nos ensina a verdade, nos corrige no erro, nos orienta no caminho, nos consola na aflição. A Bíblia nos faz mais bondosos e compassivos, pois nos faz mais sábios na fé, mais firmes na esperança, mais fervorosos no amor. Terceira dica: ame. Ame a Deus, ame a si mesmo, ame ao próximo. O amor é o mandamento maior, é o resumo da lei, é o cumprimento da profecia. O amor é o dom supremo, é o fruto excelente, é o sinal distintivo. O amor é o que nos faz mais bondosos e compassivos, pois nos faz mais parecidos com Deus, mais unidos com Cristo, mais cheios do Espírito. Quarta dica: faça o bem. Faça o bem a Deus, faça o bem a si mesmo, faça o bem ao próximo. O bem é a expressão do amor, é a obra da fé, é a prova da esperança. O bem é o que agrada a Deus, o que edifica a nós mesmos, o que beneficia aos outros. O bem é o que nos faz mais bondosos e compassivos, pois nos faz mais obedientes a Deus, mais saudáveis em nós mesmos, mais úteis aos outros. Mas como fazer o bem na prática? Há muitas formas de fazer o bem, mas eu quero te dar alguns exemplos bíblicos. Veja o que a Bíblia nos diz. Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, 9. Não desista de fazer o bem, mesmo que não veja resultados imediatos, mesmo que enfrente dificuldades, mesmo que sofra perseguições. Deus vê o seu esforço, Deus recompensa a sua fidelidade, Deus honra a sua perseverança. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Não se isole da comunhão dos santos, mas participe da vida da igreja, onde você pode receber e oferecer apoio, ensino, adoração, serviço, missão. A igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito. A igreja é o lugar onde você pode crescer no amor, na bondade e na compaixão. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Romanos 12, 13. Não seja egoísta com os seus bens, mas seja generoso com os seus irmãos, especialmente com os mais necessitados. Ajude-os com o que você pode, seja com dinheiro, comida, roupa, abrigo, transporte, remédio, conselho, oração. Lembre-se que tudo o que você tem vem de Deus, e que Ele quer que você seja um canal de bênção para os outros. Portanto, sempre que tiverem a oportunidade, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, 10. Não perca as oportunidades de fazer o bem, mas aproveite-as ao máximo.
Seja atento às necessidades dos outros, seja sensível aos sofrimentos dos outros, seja disponível para ajudar os outros. Não se limite a fazer o bem apenas aos que são da sua igreja, mas também aos que são de fora, aos que são diferentes de você, aos que não conhecem a Deus. Assim, você será uma testemunha do amor de Deus, e poderá levar muitos ao conhecimento da salvação. Quinta dica: seja grato. Seja grato a Deus, seja grato a si mesmo, seja grato ao próximo. A gratidão é a resposta do amor, é o reconhecimento da graça, é a celebração da alegria. A gratidão é o que nos aproxima de Deus, o que nos valoriza em nós mesmos, o que nos une aos outros. A gratidão é o que nos faz mais bondosos e compassivos, pois nos faz mais humildes diante de Deus, mais satisfeitos em nós mesmos, mais gentis com os outros. Mas como ser grato na prática? Há muitas formas de ser grato, mas eu quero te dar alguns exemplos bíblicos. Veja o que a Bíblia nos diz. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 18. Não reclame das situações, mas agradeça a Deus por elas, pois Ele sabe o que é melhor para você, Ele tem um propósito para você, Ele está no controle de tudo. Agradeça a Deus pelas coisas boas, mas também pelas coisas ruins, pois elas podem ser usadas por Deus para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua glória. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Não se preocupe com as coisas, mas confie em Deus por elas, pois Ele cuida de você, Ele supre as suas necessidades, Ele atende às suas orações. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. Agradeça a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem, pelo que Ele dá. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Salmos 147, 7. Não se cale diante de Deus, mas louve a Deus por Ele, pois Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Agradeça a Deus com a sua voz, com o seu instrumento, com o seu corpo. Agradeça a Deus com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito. Agradeça a Deus com a sua vida, com o seu tempo, com o seu talento. Sexta dica: perdoe. Perdoe a Deus, perdoe a si mesmo, perdoe ao próximo. O perdão é a cura do amor, é a libertação da culpa, é a restauração da paz. O perdão é o que nos reconcilia com Deus, o que nos restaura em nós mesmos, o que nos harmoniza com os outros. O perdão é o que nos faz mais bondosos e compassivos, pois nos faz mais misericordiosos com Deus, mais livres em nós mesmos, mais amigos dos outros. Mas como perdoar na prática? Há muitas formas de perdoar, mas eu quero te dar alguns exemplos bíblicos. Veja o que a Bíblia nos diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Não esconda os seus pecados, mas confesse-os a Deus, pois Ele é o único que pode perdoá-los, Ele é o único que pode purificá-lo, Ele é o único que pode salvá-lo. Agradeça a Deus pelo seu perdão, que é gratuito, que é completo, que é eterno. Agradeça a Deus pela sua graça, que é imerecida, que é abundante, que é suficiente. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Não guarde rancor, mas perdoe aos que te ofenderam, pois assim você imita a Deus, que te perdoou primeiro, que te perdoou muito, que te perdoou tudo. Agradeça a Deus pelo seu exemplo, que é perfeito, que é santo, que é amoroso. Agradeça a Deus pela sua ajuda, que é constante, que é poderosa, que é eficaz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Não se vingue, mas perdoe aos que te maltrataram, pois assim você segue a Jesus, que te perdoou na cruz, que te perdoou enquanto sofria, que te perdoou sem condições. Agradeça a Deus pelo seu sacrifício, que é único, que é sublime, que é salvador. Agradeça a Deus pelo seu amor, que é incomparável, que é incondicional,
que é infinito. Essas são as minhas dicas para você ser mais bondoso e compassivo, através do amor. Mas lembre-se que essas dicas não são suficientes por si mesmas, elas precisam da ação do Espírito Santo em sua vida. É Ele quem produz em você o fruto do amor, da bondade e da compaixão. É Ele quem te capacita, te orienta, te fortalece, te consola. É Ele quem te une a Deus, a si mesmo, ao próximo. É Ele quem te faz mais parecido com Jesus, o maior exemplo de amor, de bondade e de compaixão. Por isso, eu quero te convidar a orar comigo, pedindo ao Espírito Santo que encha o seu coração de amor, de bondade e de compaixão. Repita comigo. Espírito Santo, eu te peço que enchas o meu coração de amor, de bondade e de compaixão. Ajuda-me a amar a Deus sobre todas as coisas, e a amar o meu próximo como a mim mesmo. Ajuda-me a amar os meus inimigos, e a fazer o bem aos que me odeiam. Ajuda-me a amar uns aos outros como Jesus me amou, e a dar a minha vida por eles. Espírito Santo, eu te peço que produzas em mim o fruto do amor, da bondade e da compaixão. Ensina-me a fazer o bem, a ser grato, a perdoar. Ensina-me a orar, a ler a Bíblia, a louvar. Ensina-me a seguir o exemplo de Jesus, que foi o mais bondoso e compassivo de todos. Espírito Santo, eu te peço que me unes a Deus, a mim mesmo, ao próximo. Faz-me mais humilde, mais satisfeito, mais gentil. Faz-me mais obediente, mais saudável, mais útil. Faz-me mais parecido com Jesus, que é o amor encarnado. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham sido abençoados. Eu espero que vocês pratiquem essas dicas, que vocês vivam esse amor, que vocês sejam mais bondosos e compassivos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele derrame o seu amor, a sua bondade e a sua compaixão sobre as suas vidas. Que Ele faça de vocês instrumentos do seu amor, da sua bondade e da sua compaixão no mundo. Que Ele faça de vocês imitadores de Cristo, que é o amor encarnado. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.